A minha primeira pergunta é como é que foi a mudança de jogador para treinador? Bom, eu fui jogador não de um nível profissional, né? Sou Uhum. filho de um treinador de vôlei também. E antes mesmo de daqui a pouco entrar numa carreira mais profissional de vôlei, eu entrei mais ou menos dentro desse processo de ser treinador, né? Porque quando eu era mais jovem, quando eu tinha 14 anos, eu operei o meu quadril. Vocês não chamam de quadril aqui, a anca, né? Sim, acho que não, Eu tive uma operação no exato. fêmur aí, na articulação, né, Sim, sim, do é fêmur isso. com a bacia. E aí o ortopedista já falou que qualquer tipo de esporte com mais impacto podia me causar problema, né? O vôlei é um esporte que exige muito do salto Sim. e impacto e tudo mais. Então, entrar numa carreira de vôlei profissional com uma carga de treinamento mais elevada ia me causar problemas futuros, né? Uhum. Então, eu passei na minha prova de vestibular para entrar na faculdade de educação física, quando eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos na época que tu tem que daqui a pouco sair de casa para jogar, né? Então, eu tinha a oportunidade de também seguir uma carreira como jogador. Eu optei por fazer faculdade, né? Continuar jogando no nível universitário e deixar as coisas acontecerem depois da faculdade, na casa dos 21 anos, 22 anos, que foi quando eu já estava formado, daqui a pouco para tentar uma carreira de jogador. Só que aí, no final da faculdade, eu comecei a trabalhar como auxiliar técnico, alguma coisa do gênero, segundo auxiliar técnico, né, adjunto, num clube de Uhum. vôlei profissional, e aí eu já optei por não seguir a carreira de jogador e já estou já aí há quase 20 anos dentro da carreira de treinador. Ah, e pensou seguir, disse que tem o curso de faculdade, não é? Pensou em seguir, pensou em utilizar esse curso para além de ser treinador, por exemplo, professor de educação física, aqui em Portugal, neste caso, não sei. Sim, no Brasil também. Cara, eu vou te falar, vou ser bem sincero, as coisas elas vão mais ou menos acontecendo, né? Uhum. Quando eu fiz faculdade, não tinha um foco exclusivo em ser treinador de vôlei, né? Eu fazia faculdade, eu dava treino em ginásio, eu fazia algumas atividades, já fui, trabalhei com formação de tênis também, quando eu estava na faculdade, né? Há muito tempo atrás. E jogava vôlei, né? Então o que aconteceu foi que o jogar vôlei me levou a um clube grande no Brasil para fazer teste, fui convidado para ficar um tempo treinando e me abriu as portas para fazer depois um estágio, o meu estágio final do curso de educação física dentro desse clube, né? Acompanhando uma equipe de voleibol profissional. Então, por opção minha, né? Não pela que o estágio podia ser feito em qualquer área da educação física. Então, eu optei por fazer esse estágio acompanhando uma equipe de vôlei profissional, né, para ver como é que tudo funcionava. E depois já fiquei trabalhando dentro dessa equipe. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu comecei a entrar no ramo na área do esporte, mas não tinha assim um pensamento focado exclusivamente em voleibol. Aconteceu em função de jogar ao mesmo tempo do que estudar, né? Relativamente à formação, para além da hora do treino, onde é que acha que é importante um jovem atleta ahm, aprender, utilizar as ferramentas para aprender sobre o voleibol e a sua posição? Eu acho que olhar jogo é muito importante, né? Olhar jogo com um foco assim não de torcedor, né? Acompanhar o jogo, ver o processo todo como é que ele está acontecendo. Hoje com as ferramentas que tem aí, a facilidade que tem da internet, né? Procurar algumas coisas também do tipo de treinamento, vídeo aí dentro das plataformas online, que hoje é muito mais fácil do que era há 20 anos atrás, por Sim. exemplo. Não estou nem indo muito mais atrás, né? Mas quando eu era garoto, por exemplo, não tinha nada, né? Tu não tinha acesso assim a essa quantidade de informação que tem hoje, que é de graça, né? Que é só entrar aí no computador, num Google da vida, digitar voleibol, treino de voleibol e aí vai começar a aparecer um monte de coisa. Então, eu acho que ter acesso a isso, ter interesse de buscar isso e principalmente conseguir selecionar o que é de valor ou não, eu acho que é fundamental para aprender alguma coisa e depois tentar aplicar na prática. Aqui, pelo menos no voleibol de formação português, é muito comum os jogadores mais jovens, logo em infantis, serem marcados logo com uma posição central, ponta. Acha que isso é importante ou deviam esperar mais até, por exemplo, cadetes, para serem rotulados com uma posição? Aí tem duas coisas, né? Se tu acertar na escolha,
Daqui a pouco pode ser importante, pode ser bom, né? Tu acertar, o cara vai ser distribuidor e o cara começar já desde a formação, dentro de uma coisa que ele deu certo, que ele está encaixado, que ele gosta, é uma coisa bem importante. Eu acho que, para mim, é inadmissível um jogador, por exemplo, ter algumas deficiências técnicas, né? Então tu rodar dentro das posições, tu ter um bom passe, tu ter um bom ataque, tu saber fazer todo tipo de serviço, tu entender de passada de bloqueio, tu saber as coisas, eu acho que variar um pouco as posições poderiam dar esse repertório para o jogador. Então, eu acho que aí não tem uma resposta certa ou errada, né? Eu acho que em alguns casos vai ser acertado e outros casos daqui a pouco poderia não ser, né? Tanto é que alguns jogadores começam uma posição e depois terminam, até acabam se profissionalizando em outra, né? O cara é grande, começa pelo meio, daqui a pouco ele vai virar um distribuidor grande, né? E ter sucesso Sim. depois. Então, eu acho que isso aí não tem uma resposta certa, né? Eu acho que, pelo menos eu acho que se tivessem tivessem contato com as outras posições, podiam ter um repertório bem amplo, variado, né? E o que seria importante para se tornar jogador de vôlei profissional. Sei que já treinou no voleibol japonês, se não estou enganado, e brasileiro, Uhum. obviamente, e português. Qual é que acha que é a maior diferença entre estes três? Vamos lá, eu acho que a maior diferença entre os três eu não tinha feito. Existe uma grande diferença hoje que é um voleibol de mais habilidade e um voleibol de mais de força, né? Sim, Eu acho que o Brasil está na frente de Portugal e do Japão na questão força, né? E aí vem a questão mais técnica, uma variação maior de golpe e tudo mais, que entraria mais o vôlei português e japonês, né? O japonês aqui a gente pode ter muitos estrangeiros na equipe, no caso, por exemplo, do Benfica, do Sport, os times que têm maior investimento, né? A Fonte Bastardo, tem bastante estrangeiro. Isso aí, por exemplo, poderia transformar o vôlei de alguma das equipes num vôlei mais brasileiro, mais país que quisesse, era só trazer os jogadores que quisesse, né? No vôlei japonês, tu só pode levar um jogador estrangeiro para cada equipe. Então, normalmente, esse jogador estrangeiro é um jogador muito bom, que acaba ganhando muito dinheiro lá dentro do Japão e é um jogador decisivo, né? De muita força e tudo mais. Mas acho que o diferencial no Japão acaba sendo a qualidade dos japoneses, né? Que são os outros 5, 6 jogadores que fazem parte da equipe. Mas eu acho que basicamente é isso. É uma variação maior de golpe no Japão e até que em Portugal, né? Uma coisa de mais habilidade e controle do que propriamente um jogo de mais força, né? Mesmo que, eu acho que é o grande que está acontecendo no voleibol agora moderno, os jogadores são muito fortes fisicamente, eles estão começando a ter um controle bem grande da técnica, né? Então, e aí está ficando cada vez mais, enfim, mais complicado de tirar vantagem se tu não tem tamanho, força, né? Como enfim, os grandes jogadores aí mundiais, né? Que eles estão ficando cada vez melhor tecnicamente. É difícil hoje ter um jogador um central, por exemplo, que não saiba tocar na bola, que não sabe fazer uma boa manchete, que o cara não tenha daqui a pouco um serviço jump, um serviço float. Então, coisas que há 10, 15 anos atrás era mais complicado. Há 30 anos atrás eu acho que não era, né? Porque o vôlei era todo mais técnico e tudo mais. Daí passou um período aí, quantos anos tem? eu a 16. 16. Vamos lá, quando tu estava nascendo aí mais ou menos, eu acho que dos 25 anos atrás até a tua idade, que começou a surgir muito jogador grande que eram bem mecanizados, assim, os caras não eram bons de bola, né? E eu acho que hoje os jogadores grandes, eu digo fisicamente, já sabem também, já têm a manha de jogar, né? Já sabem trabalhar o jogo também com habilidade. Então acho que eu acho que essa é a linha que o vôlei está seguindo, né? E eu acho que o vôlei brasileiro tem mais questões físicas envolvidas do que o vôlei português e do vôlei japonês, né? Um, eu, 16, estou em juvenis, né? Ainda falta um bocado para chegar a séniores. Um, quando um jovem chega a séniores, qual é que acha que são os aspectos mais importantes para ele ser bem-sucedido, que ele tem que aplicar mais? O sênior, por exemplo, o jogador sênior, ele conhece muito bem da dinâmica do jogo, né? Ele sabe quando que dá para arriscar mais, quando é que tem que fazer o jogo. Pelo menos é a expectativa que o jogador sênior, com a maturidade que ele tem, ele entenda um pouquinho mais disso, né? Não cometer erro não forçado, saber os momentos de pressão do adversário, entender. Enfim, conhecer muito o jogo, né? Em função da experiência que ele tem. Então, eu acho que o jogador jovem,
A principal coisa seria conseguir trabalhar num nível próximo do sênior e errar pouco, né? Que é uma coisa que acontece quando tu vai tendo mais experiência e vai evoluindo no esporte. Eu acho que ser maduro para trocar ideia, né? Para conversar sobre o que está acontecendo dentro de cada ponto, entender das questões táticas, né? Ter recurso técnico e qualidade física para confrontar, né? Com os mais experientes, porque muitas vezes o jovem ele leva vantagem na questão física, né? No gás aí que ele tem, né? Que dependendo do sênior que tu vai falar, um time mais experiente, por exemplo, que nem o Benfica aqui, que tem jogadores já se aproximando aí daqui a pouco do fim da carreira, o jovem poderia vir com um vigor físico, um gás assim incrível no treino, né? Então isso aí seria uma vantagem, mas também não adianta só ter energia e vigor e não conseguir botar qualidade no processo. Então acho que há um balanço aí entre energia, entre vitalidade, entre conhecimento, erro e acerto, tudo mais. Isso eu acho que faz parte. E não adianta entrar, e não adianta achar que quando a oportunidade surgir, não vai ter que assumir algum tipo de responsabilidade, né? Para estar dentro desse meio aí, tu é um cara que entra numa linha de recessão, por exemplo, se errar, vai sentir, vai ser cobrado. Se for um distribuidor, se a bola não chegar de acordo, os caras vão fazer cara feia. Então tem que saber que vai ter cobrança e tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado tecnicamente e também psicologicamente para suportar esse tipo de cobrança, né? Não é nem só do treinador, né? O sistema todo ele cobra desempenho, ele cobra qualidade, então tem que estar preparado para isso. Um, Relativamente à vitória, acha que o ganhar é mais importante do que, por exemplo, seguir a tática de jogo e o processo e ter uma derrota? Ou acha que os dois se podem conciliar? Aí entra o papel do treinador, né? Quando a gente traça um plano de jogo, eu não vou, para mim, o importante é ganhar, entendeu? Eu não vou traçar um plano de jogo, perceber que as coisas estão mudando ali o caminho e vou manter o plano de jogo achando que isso é bonito, entendeu? Dentro de um processo. Se fosse uma competição de longo prazo, que eu tivesse que evoluir o time, pô, beleza, ok, eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer com que o time aprenda ou melhore, ponto, ok. Agora, dentro de um cenário mais competitivo, vamos falar de um jogo eliminatório, por exemplo, se as coisas não estão dando errado, tem que trocar logo o plano, tem que estabelecer uma nova estratégia para buscar vencer a partida, entendeu? Não dá para ficar, por exemplo, tu pega um time como o time que eu trabalho, um time que tem muitos jogadores competitivos, existe uma competição entre os que estão os suplentes e os que são titulares, né? Os que estão jogando naquele momento. Então, se as coisas não estão dando certo, já tem gente querendo entrar. Eu não posso ficar também achando que as coisas vão, enfim, são bacanas, entendeu? Que isso aí vai Sim. dar maturidade para a equipe. É uma equipe que já é madura. Então, esse é um tipo de raciocínio. Eu tenho um time jovem, eu preciso que os caras aprendam a jogar algum tipo de estratégia. Se não ganhar, mas ok, nós vamos ter que evoluir nisso. Isso aí vai ser importante lá na frente. Beleza, a gente faz. Normalmente, quando eu tenho alguma coisa para evoluir, a gente não tem só uma, né? Vamos lá, eu tenho 3 ou 4 coisas que eu acho que vão ser importantes dentro de um cenário de playoff, entendeu? Eu não vou colocar as 4 coisas no mesmo jogo, eu vou colocar uma coisa, né, para tentar fazer, e as outras são importantes para ganhar a partida. Então, tem que ir evoluindo aos poucos, que a vitória, na maior parte das vezes, no esporte de alto rendimento, é ela que te dá a oportunidade de ter mais alguma oportunidade de jogar mais pra frente. Que se tu perder 2, 3 jogos aí, daqui a pouco o teu processo nem continua mais, né? Uhum. Pode ser mandado embora, pode ser que, enfim, troque algum jogador, então não tenha mais jogo para jogar, porque cai fora, então tem que balançar bem isso aí. Uh, de certeza que sabe que aqui em Portugal há uma grande diferença de números entre o voleibol masculino e o voleibol feminino. Uh, Uhum. de que forma é que acha que se poderia aumentar a popularidade do voleibol nos mais jovens, especialmente nos rapazes, que é o género que tem menos jogadores? Eu acho que o esporte masculino hoje existe uma competição, por exemplo, o futebol é o grande esporte, né, dos rapazes, eu acho. Deve Sim. ter bastante, não sei, não tenho números certos assim da federação, né? Uhum. Mas deve ter muito, muito moleque que gosta de jogar bola.
Eu acho que daí, quando os moleques começam a ter físico e tamanho para algumas atividades diferentes, como, por exemplo, vôlei, handebol, basquete, eu acho que aí, primeiro, os resultados externos, os resultados internacionais do handebol são melhores do que o vôlei, isso aí atrai, né? Atrai a mídia, por exemplo, né? Com a Sim, seleção portuguesa de handebol, e aí os moleques acabam visualizando isso. O basquete tem uma coisa que é muito atrativa, que é a NBA, que é mundial, entendeu? Então é uma coisa assim que eu gosto de ver, eu sou treinador de vôlei, mas eu gosto de ver a NBA. Então é uma coisa que chama muito atenção em qualquer lugar do mundo, né? Então, o moleque é grande e tudo mais, ele começa a ter, não sei o que, o basquete começa a aparecer coisa de basquete muito mais do que do vôlei, né? sim. Então eu acho que o vôlei corre, dentro do cenário português, corre atrás, um pouco atrás do basquete, em função desse esquema de mídia da NBA. O handebol, a seleção portuguesa tem resultados melhores, né, do que a seleção de basquete, do que de vôlei, nível internacional. Isso é importante para tanto quanto o futebol, por exemplo, né, o futebol que tem muito resultado. Sim, sim, Então são coisas que sem dúvida. atraem mais a molecada do que o próprio vôlei, né? Eu acho que o vôlei, por exemplo, falando de um cenário, daqui a pouco pode ser uma coisa assim, vamos falar do que acontece no Brasil, que poderia acontecer aqui em Portugal, né? Ter melhores resultados com relação à seleção, né? Colocar alguns clubes com investimento que a pouco o garoto podia assim, pô, pode ser uma forma de eu ganhar minha vida, ou eu vou ganhar pelo menos uma faculdade em função de ser jogador de vôlei, ter algum benefício, até para o pai do garoto também entender, não, isso aí pode ser bom para ele no futuro, pode dar retorno, né? Porque enquanto o vôlei foi uma questão assim só de paixão e que não dê retorno, o tempo vai passando, entendeu? No teu caso, por exemplo, daqui a pouco vai, puta, mas quem sabe eu teria que estar começando a fazer uma faculdade, ficar só jogando vôlei, sabe? Não tá dando Sim, resultado, então acho que assim, tem que tentar conciliar, né? Eu acho que importante seria nesse momento que os clubes conseguissem fazer com que a rapaziada que joga conciliasse estudo com esporte, né? Tem que tentar melhorar os resultados ou aumentar daqui a pouco o investimento nos clubes grandes aqui para trazer bons jogos para Portugal, que nem foi o Benfica na Liga dos Campeões, né? Para atrair mais mídia e daqui a pouco fazer com que a molecada tenha vontade de jogar vôlei, né? Em função de conhecer alguns jogadores aí com renome internacional. E competir eu acho que não é uma questão de competir com o vôlei, competir no bom sentido com o vôlei feminino, com a quantidade de times do vôlei feminino, entendeu? Eu acho que o vôlei feminino divide melhor aí a meninada com o futebol, com o basquete, com tudo mais. Eu acho que o futebol e basquete e handebol no masculino, pelo que eu te falei agora há pouco, levam um pouco de vantagem e atraem mais jovens do que o vôlei, né? No feminino, acho que não tem tanta vantagem dos outros, e por isso que divide mais. E daqui a pouco a mesma quantidade de jogador, homem e os homens e as mulheres, eles só no futebol e no basquete, no handebol, no masculino levam mais gente, mas em função do que eu te falei. Essa é a minha opinião, né? Não sei se realmente acontece isso. Acha, por exemplo, que uma das medidas pode ser, por exemplo, no meu colégio, o desporto escolar em Portugal não é muito evoluído como, por exemplo, nos Estados Unidos. O desporto escolar nos Estados Unidos é como se fosse uma liga de um desporto. Ahm, Acha Uhum. que se, por exemplo, houvesse equipas de voleibol masculino de cada escola, podia, e atraísse miúdos, podia aumentar o nível de jogadores e a quantidade? Com certeza. Eu acho que se tivesse uma liga master, por exemplo, tá? Uma liga do coroa, da minha idade para mais, por exemplo, tá? Sim, 40 anos, 45 anos, tá? Se a gente jogasse vôlei todo final de semana, os meus filhos iam estar dentro de um processo de esporte, tá? Hoje eles estão porque eu sou treinador de vôlei, mas se eu fosse um jogador de vôlei, um peladeiro aí que jogasse no final de semana, depois do jogo fizesse uma churrascada com o meu time, eu colocaria os meus filhos dentro de um cenário de esporte. Isso aí, só isso, por exemplo, se tivesse isso, já aumentaria a quantidade de jogadores. Se tivesse nas escolas uma liga escolar forte, se tivesse nas universidades, no campeonato universitário forte, com certeza que isso aí colocaria mais jogadores dentro daquela base da pirâmide que depois vão chegar no alto rendimento, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o vôlei universitário e colegial americano é muito forte, mais forte do que qualquer lugar. No Brasil, a gente também tem um problema, né? As escolas, enfim, vem com uma diminuição aí dos jogadores. Eu acho que o tempo livre que a garotada tinha quando eu estudava vem diminuindo, né? São mais atividades já pré-determinadas e tudo mais, e
mais, vamos dizer assim, menos esporte, mas mais diversificadas, assim, né? Língua estrangeira, música, cultura, não sei o quê. Então tem um monte de atividade e no meu tempo eu tinha era tempo livre. Depois da minha aula da minha aula básica de manhã, eu passava a tarde toda livre, jogava, praticava esporte, corria 8 horas durante a minha tarde, né? Hoje não existe mais. Então eu acho que se tivesse uma dinâmica nas escolas e nas universidades mais forte, eu acho que isso aí poderia ajudar muito a aumentar a quantidade de atleta e a melhorar o desporto. Relativamente à Liga dos Campeões, o Benfica jogou a época passada. Um, o que acha que poderia ter feito diferente para a equipa seguir para a frente? Cara, eu acho que nós fizemos uma. A gente perdeu 5 jogos na fase principal aí e ganhou só um jogo em casa. Era um grupo que tinha 3 adversários bons, né? O Perugia um pouco mais forte, mas o Varsóvia e o Tours, 2 times bons. Acho que a gente pegou um grupo bem equilibrado, né? De três times tradicionais aí no vôlei europeu. Eu sinceramente não sei se a gente tinha condição de, ou se daqui a pouco mudando algum tipo de estratégia, a gente conseguiria ter resultado melhor. Eu acho que a gente tentou e deu o nosso máximo, ou quase isso, né? E que para esses jogos aí de um primeiro nível europeu é difícil, né? Eu acho que a gente precisaria de mais tempo de jogo desse nível no campeonato interno e tudo mais para poder evoluir e saber lidar melhor nessas situações de grande pressão, né? De adversários de nível mais alto. Foi uma prestação que a gente ficou satisfeito, mesmo perdendo, ficou satisfeito. Foi uma primeira experiência, né? Pena que aí com o coronavírus e coisa a gente teve que reorganizar os planos internos aqui, e aí agora tem uma expectativa de nos próximos anos tentar voltar a jogar uma Liga dos Campeões, né? Mas ainda tudo muito incerto, como muita coisa aí nesse nosso mundo aí atualmente. Sim. Uh, Acha que, por exemplo, agora o Benfica está a participar na Challenge Cup. Acha que isso Uhum. é um retrocesso, já que o Benfica já jogou e o ano passado na Liga dos Campeões? Não, é uma questão de momento. Eu acho que as competições europeias elas são muito importantes. O que é principal para nós, claro que ganhar uma competição europeia seria muito importante, mas o que a gente gosta mesmo e precisa é jogar jogos de nível alto, né? Então a gente gostaria de ficar jogando um campeonato europeu, ou daqui a pouco um campeonato aqui entre Portugal e Espanha, ter mais jogos além do nosso campeonato nacional, né? Então nesse momento, a gente optou por jogar a Challenge Cup. A gente não sabia, quando a gente fez todas as opções, quais seriam os formatos que a competição iria tomar, a Liga dos Campeões e tudo mais, né? A gente não sabia também o cenário da pandemia. Então, a gente teve que fazer alguns ajustes de orçamento, né? E tomar uma decisão com relação aos campeonatos europeus. E por uma questão aí de segurança e tal, a gente optou por jogar a Challenge Cup nesse momento, né? E agora, por exemplo, nosso plano é tentar ser campeão nacional para poder daí ter a opção de jogar uma Liga dos Campeões ou alguma outra competição no ano que vem. Então, foi um plano para o momento. Eu acho que é uma competição diferente, uma competição eliminatória, né? Do mesmo jeito que foi a nossa entrada na Liga dos Campeões também, né? Se perder, estava fora. A gente jogou 6 jogos, ganhou os 6, mas se tivesse perdido, na verdade não estaria fora. A gente desceria para a Copa Serve, né? Então acho que foi para aquele momento ali, para o ano passado, foi uma coisa bem desafiadora para o grupo de jogadores, e esse momento, em função da pandemia, a gente optou por jogar uma competição, voltar a jogar a Challenge Cup, e eu acho que foi uma decisão acertada. A situação está muito complicada para viajar, para se mexer aí dentro do esporte, né? Com teste, aí daqui a pouco do nada um jogador pega o Covid aí e fica fora, que a Sim. gente tem um problema de surto na equipe, então tá realmente bem complicado aí para todo mundo nessa época, nessa temporada. Sei que já foi representante da Data Volley no Brasil. Em que Uhum. medida acha importante o uso das estatísticas e dos dados no planeamento de jogos e nos treinos? Cara, isso é uma coisa que facilita muito, né? Porque se tu se tu tem esse recurso para usar, né? E depois tu consegue aplicar isso aí em treino e em jogo, eu acho que é fundamental para tu saber onde é que tu tá pisando, onde é que tu tá, que caminho tu tá seguindo. Então a gente tem um sistema que funciona, né? Que tem bastante coisa
A gente mede bastante coisa, a gente tenta aplicar algumas coisas que a gente acha importante na prática. Muitas coisas a gente mede ali, tem noção, mas não aplica na prática, porque são coisas muito, muito específicas, né? A gente tem algumas coisas que não vale muito a pena aplicar no contexto de treino e jogo. Mas eu acho muito importante, cara. É uma ferramenta que além de tudo, ela é muito rápida e prática para avaliar os adversários. Então, fica simples, né, de avaliar com dados e com números e com vídeo. O nosso time é o adversário, então a gente usa tanto em treino quanto em jogo. E a maioria das equipes usam, então também facilita a troca de informação aí, que é uma coisa bem comum hoje no vôlei português e, enfim, brasileiro, europeu, mundial, né? Todo mundo trabalha aí com esse, ou quase todos trabalham com esse programa e fica fácil também de fazer uma troca aí de dados. jogo e Sim. informação. Para finalizar, a minha última pergunta que tenho é a última pergunta para todos os entrevistados. Que conselho é que dava a um jovem atleta que gostaria de ter algum futuro no voleibol? Cara, eu acho que acreditar e se dedicar bastante, né? Fazer bem feito o trabalho que compete ao atleta, né? Se cuidar, ter bons hábitos, trabalhar bem fisicamente, psicologicamente, entender muito bem o jogo, entendeu? E sonhar, cara. Acho que sonhar é uma coisa que dá energia para a gente buscar aí, ou pelo menos para batalhar durante o caminho que a gente tem, né? Sonhar, não sonhar também muito de olho fechado, porque muitas vezes chegar no alto nível não é fácil, né? Sim. Mas a gente visualizar que dá para chegar, que eu quero isso e tal, de uma maneira saudável, eu acho que não vai fazer mal para ninguém. Então, eu sempre fui muito sonhador, assim, sempre fui um cara que viajei bastante, assim, no bom sentido. Algumas coisas deram certo, outras não deram tão certo quanto eu sonhava, mas enfim, fizeram parte do meu processo. Então, acho que seria mais ou menos por aí, cara, entendeu? Tá preparado para alguma oportunidade que possa aparecer, né? Porque quanto mais alto o nível, menor as oportunidades são, né? É Sim. mais difícil de tu ter uma chance, então tá bem preparado para que se um dia a oportunidade aparecer, consiga corresponder às expectativas de quem deu a oportunidade e aí começar daqui a pouco uma carreira profissional. Pronto, obrigadíssimo por participar no meu Tá bem, Pedro? projeto. Valeu, cara.